Pela primeira vez a gente vê empresa contábil com margem baixa, pela primeira vez a gente vê empresa contábil quebrando, nunca falou tanto em fusão e aquisição. Existe um déficit, aí é uma visão minha, existe um déficit de conhecimento mesmo. Então o mercado contábil, em geral, entendeu que precisa mudar, mas ele não sabe como é que ele vai para o marketing. Ele não sabe como é que ele acessa novos mercados. Ele não sabe como é que ele é mais eficiente operacionalmente. Ele não sabe como ele vende mais. Durante muito tempo, a contabilidade se apropriou do processamento contábil e chamou processar a contabilidade de fazer contabilidade. O que era a contabilidade? Um grande centro de processamento, né? Em que você ia lá e pegava um monte de papel físico e traduzia aquilo, transformava aquilo e entregava uma parte daquilo em regularidade para o cliente, uma parte daquilo para o governo. E a gente, de maneira, na minha opinião, errada, e é muito fácil em 2025 falar isso, né? Mas de maneira errada, a gente chamou isso de fazer contabilidade. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje um convidado super especial. A gente já vem conversando há algum tempo. Eu tive uma experiência com ele num evento que a gente fez da Contimact. E pensa numa pessoa que é super inteligente, que tem ajudado vários escritórios de contabilidade. E como eu sempre falo aqui, gente, trago pessoas que têm ajudado o mercado. Seja você dono de escritório pequeno, médio, grande, eu tenho certeza que hoje você vai absorver muito conteúdo com ele. Então, pega papel e caneta, que tem muita coisa legal aí para você que quer crescer, para você que quer melhorar os seus processos, enfim, para você que quer ter vários insights aí, esse é o momento. E eu tô aqui com quem? Com o Bruno Silvestre. O Bruno Silvestre, gente, ele é um consultor, ele é sócio do Sevilha, ele roda aí o Brasil com o Sevilha Day, e ele tem, assim, um conhecimento uma bagagem muito grande na contabilidade. Ele faz um trabalho bem legal de processo dentro do escritório de contabilidade. Mas, Bruno, primeiro eu quero te agradecer. Você veio lá de Minas até aqui bater esse papo comigo. Obrigada por ter aceito o meu convite. E melhor do que eu falar do Bruno, eu quero saber quem é o Bruno. Por que o Bruno se embrenhou na contabilidade? Por que o Bruno resolveu dar consultoria para o escritório de contabilidade? Me conta um pouquinho sobre você. Legal. Mas primeiro eu que agradeço, né? Uma honra estar aqui com vocês, né? Nessa jornada que vocês têm feito com o mercado contábil em diversos níveis. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Isso. Bom, a minha história começa em 2005 para 2006. Ali. Eu ainda estudante de administração, tive a oportunidade de entrar na Falcone, que é a maior empresa de consultoria da América Latina, né? Eu trabalhei lá numa grande empresa de consultoria, atua para conglomerados, né? E fiquei na Falcone lá mais ou menos 4 anos e meio, quase 5 anos. O corporativo nunca foi o lugar que eu me sentia bem, né? Eu sou muito corporativo e tal. Nada contra, mas, enfim, meu pai é um pequeno empresário e eu comecei a minha origem nesse pequeno empresário e eu não conseguia ver essa representatividade lá na grande empresa. E aí, em 2010, com um pouquinho mais de consciência, falei, eu quero atuar para pequeno e médio empresário, né? Então, uma coisa de... Eu queria empreender para pequeno e médio empresário. Então, eu saí da Falcone e montei um produto que era gestão financeira para pequeno e médio empresário. Então, eu queria ajudar o pequeno e médio empresário. Esse médio empresário que está na empresa contábil hoje, bagunçado, que não tem gestão financeira e tal. Eu falei, eu quero ajudar esse cara. Meu pai era um pouco esse cara, eu via isso lá. E não conseguia ajudar ele acabou quebrando e tal, e aposentou na ativa privada. Eu falei, tá aí uma oportunidade. E aí, no finalzinho de 2010, eu procurei uma empresa contábil, lá em Belo Horizonte, sou mineiro de Belo Horizonte, né? Para fazer uma parceria. E falei com ele, cara, vamos fazer uma parceria, nós vamos vender consultoria para os seus clientes e melhora a gestão financeira dele. Então o cara falou, pô, show de bola, não entendia nada de contabilidade, não tinha noção do que era contabilidade naquele momento. O que eu queria era acessar os clientes da contabilidade. E aí esse contador falou, vamos fazer sim, mas antes me ajuda aqui internamente. E aí eu acabei sentando numa cadeira de gestor de processos, assim, de líder de processo. E aí eu fiquei 18 meses nessa empresa, mapeando o processo, entendendo. Aí eu entendi o fiscal, pessoal, contábil, legalização, financeiro, como é que funciona. Saí dessa contabilidade, ainda com essa ideia do pequeno e médio. Procurei uma segunda contabilidade, ele queria me contratar de novo. Falei, não, peraí que tem uma oportunidade. Aí eu fundei a minha primeira empresa de consultoria. E aí eu tinha 2 produtos. Um produto que era gestão financeira para empresas não contábeis e esse produto já de processo, né? Enfim, né? Processo contábil e tal. E assim foi. Eu dei muita sorte, né? Eu acho que trabalho e sorte andam paralelo, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte você tem.
essa empresa que eu trabalhei, ela passava de uma rede lá em Belo Horizonte, chama Rede Integrar. Não sei se você conhece. Conheço. E aí, mineiro, né, faz um bom trabalho, indica outro, que indica outro, que indica outro. E quando a gente foi ver, passaram-se alguns anos, a gente se consolidou como negócio. E aí a gente tinha, sei lá, pelo menos 50% dos nossos clientes sempre eram contabilidades. E eu fui, de alguma forma, me encantando por esse potencial que a contabilidade tinha, né? A gente estava em outro momento, menos tecnologia, mas essa coisa da geração de valor, da construção de valor. E ali para o final de 2017, 2018, começaram a ter os grandes eventos de contabilidade. A gente já era uma empresa que se posicionava como especialista em contabilidade. E aí, em 2018, eu comecei a frequentar esses grandes eventos que aconteciam no Brasil. E num desses grandes eventos eu vi o Vicente Sevilha, né, que você conhece bem, já esteve aqui, né? Quem não assistiu vai lá assistir, que é um excelente episódio. E aí o Vicente, eu vi ele palestrando, não conhecia, falei, cara, eu quero ser amigo desse cara. Assim. Aí a gente acabou, nos meses seguintes, se encontrando, eu visitei a Sevilha, apresentei o projeto para ele, ele gostou da ideia. Eu brinco que a gente se apaixonou pessoalmente e profissionalmente, então tinha muita conexão no que a gente fazia, de como a gente olhava para o mercado. Então, em 2019, a gente virou sócio. Né? Aí eu abandonei tudo que não era contabilidade, eu já estava meio encantado por esse mercado contábil. E aí a gente virou uma empresa exclusiva de contabilidade, virou uma consultoria especializada em contabilidade. E aí, os últimos 5 anos, a gente expandiu isso, diria, exponencialmente, e desde então a gente está atuando no mercado contábil de maneira muito intensa. Acho que no começo a gente era uma empresa mais de processo, hoje a gente é uma empresa talvez que mais de performance e cultura. Tá? Acho que o produto foi se adaptando ao longo do tempo. Então a gente hoje tem um viés menor de mapeamento de processo, desenho de processo, e mais um processo de implantar uma cultura de performance dentro das empresas contábeis. Já são, vamos lá, 300 empresas contábeis no Brasil inteiro que a gente já prestou consultoria. Enfim, estamos aí nessa jornada. Show de bola, muito legal essa história. E você sabe que o podcast é Marta Sincera. Então, se prepara para as perguntas, tá? Vamos lá. A DPG está há 20 anos no mercado, tá? Eu trabalho com contadores, eu tenho 41, eu trabalho desde os 17. Não faz a conta aí que eu sou ruim de conta. Então, eu trabalho com contador desde os meus 17 anos, né? Então, comecei lá atrás, vendendo boletim. E a gente viu uma grande transformação do mercado contábil quando entrou a tecnologia. E aí eu digo que existe o antes e o depois da Contabilizei. A Contabilizei é que nem o antes e depois de Cristo. Veio para realmente mudar totalmente o mercado contábil, né? Então a gente acompanhou tudo isso. E o que eu tenho visto, Bruno? Eu tenho visto o seguinte, que muitas empresas de contabilidade, desde lá de trás, tá? Quando o cara ele tem a mentalidade de empreendedor, quando o cara ele sente que ele é um empreendedor, ele sabe que ele é um empresário, as coisas da empresa dele vai caminhando, ele vai crescendo, ele vai fazendo as coisas acontecer. Quando a pessoa ela olha e só se vê como um técnico, né? Você vê que ele acaba virando só um ganha-pão, mas ele acaba ali tendo coisas que empreendedor deveria ter. Na tua visão, tá? Nesse atendimento aos 300 escritórios, olhando o mercado de contabilidade. Hoje, se o contador que está vendo a gente aqui, ele tem uma empresa de contabilidade, então ele seja empresa, seja uma empresa com 5, 10 funcionários, ele não incorporar um empreendedor, um empresário, ele vai morrer? Assim, ó, eu vou dar uma rodadinha, mas vou... Tá. Eu acho a resposta é sim. Tá. Ele vai morrer. A minha visão é assim, durante muito tempo, a contabilidade se apropriou do processamento contábil e chamou processar a contabilidade de fazer contabilidade. Certo. Então, essa história pré-contabilizei, pré-tecnologia, o que era a contabilidade? Um grande centro de processamento, né, em que você ia lá e pegava um monte de papel físico e traduzia aquilo, transformava aquilo e entregava uma parte daquilo em irregularidade para o cliente, uma parte daquilo para o governo. E a gente, de maneira, na minha opinião, errada, é muito fácil em 2025 falar isso, né? Mas de maneira errada, a gente chamou isso de fazer contabilidade. Né? Então, eu acredito que a contabilidade sempre foi ajudar o cliente, a partir da informação financeira, ajudar o cliente. Ajudar o cliente no processo decisório dele, ajudar o cliente em tocar o negócio dele, ajudar o cliente em gerar mais receita, melhorar resultado, ajudar o cliente com o resultado. Então, o papel da contabilidade, na minha visão, o que no passado chamava-se de contabilidade gerencial, para mim era contabilidade. E o que não é contabilidade é o processamento. Sim. Só que aí a contabilidade ficou muito boa em processar.
ela ficou excepcional em processar. Ela processa como nenhum outro serviço, né? Tirando o banco. Só que, de maneira natural, como é processamento, não só no setor contábil, mas em qualquer setor produtivo, pegar uma informação, pegar um produto, seja matéria-prima, seja informação, processar e produzir uma coisa, ficou muito fácil, né? Ao longo do tempo. Então, você tem a tecnologia que acelera isso, você tem os processos informacionais, você tem a internet, a nuvem, e aí você tem toda uma transformação em que esse processamento contábil, que era muito caro, muito valorizado, e a contabilidade se apropriou, ao longo do tempo ele vai perdendo valor, porque a gente está vendo agora. Exato. Né? Tickets médios contábeis cada vez menor, clientes... eu até tenho uma conta, eu falo, antes o cara tinha 50 clientes, faturava 70 salários mínimos. Hoje o cara tem 50 clientes, não fatura 25 salários mínimos. Não fatura. Entendeu? Então você tem uma nítida desvalorização da entrega contábil. Ao mesmo tempo, o que está acontecendo com o mercado contábil também está acontecendo com os outros segmentos. Então, o cara que tinha uma pizzaria, ele tem novas necessidades hoje. O cara que tem uma pequena indústria, ele tem novas necessidades. O cara que tem um comércio, antes ele concorria com o cara do quarteirão. Agora ele concorre com a China. E aí a contabilidade, na minha visão, se ela não olha para esse desafio e entende que o papel dela é ajudar o cliente dela nos desafios dele, ela achar que o cliente vai... valorizar o processamento, porque o ICMS é muito complexo. Cara, não é mais. E aí você tem automação. Então, esse cliente pequeno, esse cliente que pensa de maneira técnica, eu não estou aqui falando que o técnico não é importante, tá? Mas esse cliente que pensa apenas de maneira técnica, que não insere em estratégia o negócio nele, que não pensa em posicionamento, que não pensa em como é que ele vai ser visto pelo mercado, que não pensa em novas fontes de receita, que não pensa em novas fontes de captação mesmo, de ser visto, que não expande o mercado dele, que não entendeu que não tem mais fronteira geográfica. Né? Que se o cara está lá... Eu tenho um cliente no interior de São Paulo aqui, que tem uma cidade de 20 mil habitantes, que tem 1.700 CNPJs. Quer dizer, não tem barreira geográfica mais. Né? Então, o contador que não percebe isso, que não entende que o papel dele não é mais assinar balanço, que ele precisa virar um empresário, que precisa virar um negócio... ele está fadado. E já está acontecendo. Pela primeira vez a gente vê empresa contábil com margem baixa. Pela primeira vez a gente vê empresa contábil quebrando. A gente nunca falou tanto em fusão e aquisição. Né? A gente, tantas empresas se unindo para... Então, eu acho que a resposta, né? Todo esse imbróglio para falar assim, sim, se o cara não entender que ele tem que se tornar um empresário e que ele tem que ter eficiência estratégica, eficiência comercial, eficiência operacional, ele tem que adaptar, ele tem que entender esse novo jogo, que, na minha opinião, inclusive, chega tardiamente no mercado contábil. Não é um privilégio, é contabilidade. Não, pensa na loja, também mudou, na pizza, no restaurante, também tudo mudou. Então, acho que sim, a resposta é sim, ele precisa se adaptar. É isso aí, concordo contigo. E a gente vai, como você disse, a gente vai vindo os anos passando, a gente tem uma carteira grande de clientes, a gente vê. Quando o cliente aqui... o ano passado, clientes que pediram baixa, encerramento, cancelamento, a maioria deles é porque ou vendeu a carteira ou porque realmente encerrou o negócio e não vale mais a pena. E você vê muita gente reclamando, né? Falando, difícil, tal. E aí você falou de uma coisa interessante que eu sempre pergunto aqui. O meu contador, ele é muito bom, estou com ele há muitos anos, e ele odeia quando você fala de hub de negócios. Nossa! Ele fala assim, contabilidade... Ele fala, gente, desculpa a palavra, contabilidade nessa porra, não. Contabilidade não tem nada a ver com isso, não. Você falou de hub de negócios, né? E eu vejo, e a gente tem que olhar para o dia a dia, porque uma coisa a gente falar, a gente está aqui sentado falando. Sim. Outra coisa é a gente sentar na nossa mesa, né, Bruno? Claro. E o dia a dia o pau tá comendo solta. E muitas vezes eu sinto essa dor do contador, assim, ele tá ali no dia a dia, sabe, ele precisa implementar hub de negócios, ter mais receita e tal, só que ele não sabe por onde começar. Então, 2 perguntas para você me responder. Primeiro, por que você é a favor do hub de negócios? Não existe outra maneira do contador ganhar dinheiro usando o core dele? E segundo, dá uma dica, por onde que ele começa? Legal. Então, assim, como que ele vai começar ali para ter performance, para implementar a cultura? Um passo a passo, uma coisa simples. Eu sei que você vai implementar isso, o cara vai te contratar e tem que contratar mesmo, se ele quer mudar a mentalidade, nós vamos falar disso aí logo no final, mas me fala sobre isso. Legal, muito, muito bom. Obrigado por essa oportunidade, Maia. A primeira coisa, você que é amigo contador que está aí, a primeira coisa que você deve fazer
separa dentro das suas entregas o que é entrega mesmo, o que você tem que fazer que o cliente não vê valor e o que você tem de potencial de gerar valor para o cliente. Certo? Então, essa definição, Marta, ela é sutil, mas ela é muito relevante. Ela é muito relevante. A percepção de valor, a contabilidade consultiva, a contabilidade gerencial, o nome que você quiser dar, separa dentro da sua empresa o que o cliente espera que você entrega e o que você, de fato, pode contribuir para o negócio do cliente. Então, essa separação já vai falar, opa, pera, entendi. Já cria um estrutura nova. Mas tem um parêntese. Não é o que você acha que é importante para o cliente, não. Tenta fazer isso com o olhar do seu cliente. Então, em geral, produzir guia, produzir folha, produzir declaração, produzir balancete, fazer uma admissão no prazo, responder uma dúvida. Isso são coisas que o cliente já espera que você faça. Não. Eu parei agora para almoçar no restaurante. Eu vou chegar e falar, nossa, Marta, foi um restaurante ótimo. Eu pedi uma Coca-Cola, o cara me trouxe uma Coca-Cola. Não, é o mínimo que eu espero. Aí eu cheguei lá, era comida aquilo e tinha todas as cubas estavam cheias de comida. Olha, isso é o mínimo que você espera. Então, separa. Isso aqui é o mínimo. Isso é o que todo mundo faz. Isso aqui então, separa essa informação desse potencial de geração de valor. Então, você já vai começar a enxergar duas estruturas diferentes. Quando você olha para a entrega, aí você vai olhar e falar assim, aqui eu preciso ser o mais barato possível. Eu não posso gastar energia, eu preciso gastar o mínimo de energia possível com as coisas que a gente não percebe valor. Então, aqui é onde você precisa focar em gestão, em controle, em tecnologia, em automação. Então, assim, você vai tentar o máximo possível otimizar os seus processos. Você vai tentar o máximo possível reduzir o tempo que você gasta nas atividades que o cliente não percebe valor. Então, esse é a premissa básica, porque hoje o que eu percebo, né, no meu universo lá é que as empresas, de alguma forma, entendem isso, mas ainda consomem a maior parte do tempo que o cliente não vê valor. Né? Então, a primeira coisa, tem que diminuir substancialmente essa estrutura. Na medida em que você diminui substancialmente a sua estrutura, vão sobrar atividades das quais o seu cliente vê valor, enxerga valor e está disposto a consumir. Então, independente da Hub, o seu cliente ele contrata seguro, o seu cliente contrata plano de saúde, o seu cliente entrega benefício para o cliente dele, o seu cliente faz investimento, o seu cliente usa o marketing, tem uma campanha de marketing, o seu cliente tem gestão financeira. Isso tudo são coisas que seu cliente tem, independente se você achar que você tem que vender isso ou não. Independente de qualquer coisa, o seu cliente já faz isso. Sim. Então, acho que quando você pensa nessa hub de soluções, olha para o cliente e a partir do momento que você olha para o seu cliente, você vai ofertar uma estrutura para ele. Mas você não precisa ser uma hub de soluções. Você pode ser uma contabilidade consultiva, você pode ser uma contabilidade que apoia o seu cliente no desenvolvimento do negócio dele. Eu vou dar um exemplo meu particular. Para mim, tem duas informações que são importantíssimas. Eu sou uma consultoria, meu projeto tem mais ou menos 12 meses, eu renovo mais 18, vai lá, meu lifetime é 18 meses. Tá. Então, meus projetos têm início, meio e fim. Então, para mim, emitir nota é um problema importante. Meu financeiro não é tão complexo, mas emitir nota, boleto, gerenciar pagamento e tal. O cara, em geral, a minha inadimplência é muito perto de zero. Por quê? Porque o cara não contrata um projeto de 12 meses para ficar inadimplente. Não faz nenhum sentido. Só que, eventualmente, meu cliente esquece de pagar. Porque ele viajou, porque o financeiro e tal, o DDA não chegou, enfim. Aí eu falo, eu preciso de uma estrutura financeira que cobre, emita os boletos, emita as notas e faça a cobrança, que faça o controle disso. Então, isso para mim é importante. E meu dado mais sensível é fluxo de caixa. Entendeu? É o fluxo de caixa. Pô, a informação está na contabilidade. A maior parte das contabilidades que eu passei na minha vida falou, isso eu não faço. Mas é isso que gera valor para mim. Entendeu? Então, você não precisa de ser uma hub de soluções. Você pode ser uma contabilidade que entende a necessidade do cliente e acopla isso ao produto dele. Entende? Se você me perguntar, eu falei, a melhor opção é ser uma hub de soluções para o seu cliente. Por quê? Porque o seu cliente, se não for de você, ele vai contratar de alguém. Né? A minha esposa tem uma empresa lá em Belo Horizonte, né? Uma pequena empresa em Belo Horizonte. E aí, esses dias eu estava conversando com ela, eu falei, ela está lá com fluxo, uma empresa pequenininha, sei lá, está com 60 mil na conta, fechou o ano com 60 mil reais na conta. Eu falo, mas o que você fez com esse dinheiro? Ela falou, está aqui na minha conta. Eu falei, pô, você manda o estado para a contabilidade? Ela falou, por que a contabilidade não olha para essa empresa e fala, vamos fazer um investimento nisso aqui? Pô, estou vendo aqui, vamos pensar num... Você tem a informação do cara. Exato. A contabilidade sabe de coisa da pessoa física que a esposa do cara às vezes não sabe ou o marido não sabe.
E aí ela pega isso e ao invés de usar isso para... Eu estava conversando recentemente com um cara que faz investimento internacional. Pô, por que você não leva isso? Não é todo cliente que vai ver valor nisso. Sim. Então eu acho que você, primeiro, separa o que é entrega, que você tem que fazer aí, que é o seu prato limpo que o Vicente fala, né? Entrega e valor. E na medida em que você reconhece valor, aí você vai definir como é que você vai estruturar isso. Não precisa ser numa hub. Pode ser numa estrutura contábil mesmo. Eu sou uma contabilidade que entrega, além da regularidade, mais um relatório específico. E aí o posicionamento é importante. Nunca se falou em contabilidade de nicho exatamente por isso, né? Então, construir essa geração de valor é fundamental. Por quê, Marta? Você consome hoje por duas coisas. Ou você consome porque é barato, ou você consome porque a experiência é boa. Não tem o terceiro viés. Então, assim, ou você entrega o mínimo e cada mês mais a brigar por preço, ponto. Ou você gera valor e vai escolher o mercado que você vai disputar. Eu quero ser um mercado de hub de soluções, então você vai ser um mercado de hub de soluções. Agora, o que o contador em geral ele quer entregar o mínimo e ser reconhecido. Não tem mais essa possibilidade. Não Só tem. Acabou. E não é uma prerrogativa contábil. Não é. Não é um privilégio da contabilidade. É de todos os mercados, porque eu vivo isso aqui. Se eu não mudar, se eu ficar só como agência, tem agência aí que cobra R$59 por mês. Se o cliente não vê valor naquilo que eu entregar, se eu não entregar vendas, CRM, acompanhamento e tal, ficar só entregando post, entregando conteúdo. Isso aí o ChatGPT já faz com um robozinho. É isso daí. Entende? Então, não é só como ele disse aqui, isso aí não é só para contabilidade, isso é para qualquer mercado. É para o comércio que está concorrendo lá com a China, que nem se compara, né? Então, é sobre isso. Bacana, Bruno, bem legal. Esse quesito você falar de separar mesmo aquilo que é limpo, que é entrega, e daquilo que é importante para o cliente. Nunca tinha ouvido a pessoa falar desse jeito. Então, gente, já pega essa dica aí. Só que tem um problema. Sério. Tem um monte. Um monte de problema. Problema sério. A maior choradeira é o quê? Não tenho dinheiro. A maior choradeira é, ai, meu Deus do céu, é muito caro. Eu até quero, mas não consigo fazer isso. O que o Bruno viu? Com certeza você viu. Um escritório, numa situação difícil, fez uma virada de chave e começou a começar a colocar cliente para dentro, começou a ganhar dinheiro com isso. Como que você viu isso? Como que foi isso? Para essa pessoa que está do outro lado falando, não tem dinheiro, isso é fácil para ele falar, fácil para ela falar. Quem diz ouve isso? Nesses dias eu estava falando com uma cliente, ela falou assim, Marta, estou tão desanimada, meu cliente quebrou, e eu estou perdendo cliente, está tão difícil e tal. É óbvio que cada um tem a vida que merece, sim, né? Claro. Mas assim, a gente sabe do dia a dia que não é uma coisa simples, fácil, né? É até engraçado que esse negócio do Pix, minha irmã ela tem uma loja de bairro, de roupa, e ela vai toda semana no Brás comprar. Aí, assim, agora, essa semana, foi a primeira vez que ela foi lá. Foi hoje. Um bolo de dinheiro. Não, ela foi com cartão, normal. O pessoal do Brás não quer mais aceitar cartão, nem Pix, só quer dinheiro. Ela, Marta, eu não tô acreditando nisso. Os caras estão preferindo perder a venda. Eu falei assim, para você ver como nosso país, o empreendedor é muito... Meu Deus do céu. É um comportamento terrível, né? Então, até trazendo para esse contexto aqui, como mudar essa mentalidade? O cara você já pegou um cara que tinha essa mentalidade, que aí deu aquela virada de chave e conseguiu? Ou não, Marta, realmente é um trabalho muito pesado, a pessoa tem que estar disposta, enfim. Existe esse time, não existe? Assim, Marta, eu acho que o mercado está se transformando. Do ponto de vista de consciência, a gente está falando um pouquinho antes aqui, cada vez mais você tem evento, esse momento aqui, com conteúdo. Então, eu acho que sim, existe uma transformação no mercado contábil. Não está tão... assim, já existem contadores muito evoluídos em relação a isso, de percepção, mercado. E vou falar um termo bem chulo aqui, tá? Bem tranquilo. A água bateu na bunda, de alguma forma. Então, durante muito tempo, o cara falava, isso é bobagem, isso é bobagem, isso é bobagem. Aí chegou em 2024, o cara tem uma rentabilidade menor que ele teve na vida dele. Então, existe uma transformação de algumas pessoas com percepção e de alguns caras que falaram, putz, eu preciso fazer alguma coisa mesmo. Então, existe sim esse movimento de maior consciência, de maior organização. Mas a partir do momento que existe a consciência, existe um déficit, aí é uma visão minha, existe um déficit de conhecimento mesmo. Então, o mercado contábil, em geral, entendeu que precisa mudar, mas ele não sabe como é que faz um
como é que ele vai para o marketing. Ele não sabe como é que ele acessa novos mercados. Ele não sabe como é que ele é mais eficiente operacionalmente. Ele não sabe como ele vende mais. Então, a gente está passando por uma transição de skill mesmo, de novas habilidades mesmo. Então, faz parte do empreendedor contábil. E eu estou falando da média, né? Porque, em geral, você vai ter pessoas muito evoluídas em relação a isso. Mas passa pelo contador entender que ele precisa de novas habilidades. Então, Bruno, que você acha? Eu acho que você tem que estudar mesmo. Eu acho que você tem que sair. Eu acho que você tem que pegar a sua cidade aí e participar de evento. Eu acho que você tem que criar uma rotina de visita periódica para os seus clientes. A maneira que eu mais aprendi na minha vida, e eu tive esse privilégio, foi visitar a empresa. Eu visitei todas as empresas que eu... Até hoje, eu chego num restaurante, o cara é legal, eu falo, posso ver sua cozinha? E eu quero ir lá ver como é que funciona, eu quero entender o processo produtivo. Então, não adianta ficar sentado atrás da cadeira. É coisa do passado. É coisa do passado para qualquer estrutura. Então, você precisa buscar novos conhecimentos. Você precisa buscar novos conhecimentos no meio que você está. Você precisa buscar novos conhecimentos em relação à sua estrutura. E eu não estou falando de conhecimento ICMS, ST. Eu estou falando de conhecimento de negócio, de novas skills, novas habilidades. Eu até acho que a gente é um grande diferencial hoje no mercado, porque a gente é um skill que a empresa contábil não tem. Né? Então, assim, é fundamental. Então, quando que a gente viu grandes mudanças? Né? Primeiro, tem essa coisa da urgência, acontece. Então, o contador está sentadinho lá um belo dia, e ele compra um apartamento a cada 4 anos, e ele viaja todo ano para a praia, e ele troca de carro a cada 2 anos, e de repente chega e ele fala, opa, esse ano não tem dinheiro, esse ano eu estou no negativo, esse ano... Entendeu? Então, assim, isso dá um choque, e aí ele se transforma. Mas eu também tenho visto muito, e a minha sugestão para o contador que está em casa, que está nos assistindo agora, cara, você precisa fazer alguma coisa diferente. Você precisa conversar com pessoas diferentes, você precisa contratar serviços diferentes. Não precisa ser o meu, não. Mas, cara, você quer conhecer sobre marketing? Contrata uma empresa de marketing, entende o que está acontecendo. Entendeu? Você tem que começar a seguir outras pessoas. Eu ainda vejo o mercado contábil talvez seja um termo forte, mas muito arrogante, assim, do ponto de vista, o que esse cara está fazendo? Mas duvido que ele tenha uma contabilidade. Cara, escuta o que esse cara está falando, percebe o que esse cara está falando. Será que tem tanta bobagem assim? Será que não tem nada que você não pode filtrar? Então, essa abertura para o novo. E aí eu acho que novas habilidades mesmo. Acho que a habilidade gerencial é importante, a habilidade estratégica é importante. Entender que você precisa de uma estratégia, precisa de uma meta, precisa de uma organização. Não é para qualquer coisa. Entender que você precisa olhar para o mercado. Entender que a forma de consumir mudou. Você falou do Contabilizei. Cara, assim, a maior parte dos pequenos empresários, dos caras que são nativos digitais, que são milhões de pessoas, eles contratam uma contabilidade como contratam o Netflix. 50 mil clientes, né? Entendeu? E eles entram lá e colocam um cadastro, o nome dele, cadastro da empresa dele, e se relacionam com o cara sem nunca ligar pro cara. Contador é confiança. Também. Mas tem outro mercado. Quer dizer, se você... E não é um elogio nem uma crítica. Aconteceu. Então, se você não... Primeira coisa, se abra para isso. Se abra para entender isso. São 20 bilhões de CNPJs, mano. É gente que não acaba mais. Ninguém está competindo diretamente com ninguém. Você está competindo com você mesmo. Agora, se você não criar um diferencial, se você não criar uma nova forma de comunicação, se você não criar uma estratégia operacional muito bem definida, se você não tiver resultado claro, infelizmente, só ser bom comercial e bom técnico não resolve mais. E resolveu durante, sei lá, a história inteira, né? Então, nós estamos falando de um cenário recente em que você precisa de novas habilidades. Então, tentando resgatar a sua pergunta aqui, acho que a gente tem visto isso acontecer, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque o cara sente um resultado, ou porque ele percebe e vai atrás. E na medida em que isso acontece, a minha sugestão vá atrás do mercado, vá atrás de quem está fazendo isso, vá atrás de quem está de comunicação, vai ouvir podcast, igual nós estamos fazendo aqui, vai estudar, vai contratar a empresa. Bruno, mas eu não tenho dinheiro. Cara, tem um monte de free, tem um monte de live, tem um monte de conteúdo. Vai atrás disso. Uma hora você vai se conectar com alguma coisa, isso vai trazer, vai te engrandecer e você vai conseguir
se transformar. Acho que é isso. Show de bola. Tá vendo, gente? Ele falou uma coisa bem interessante, a educação. E dinheiro não é o problema. Não é, porque, de fato, a gente encontra muito conteúdo bom. Tem os ruins também, mas a gente encontra muito conteúdo bom. E ele falou, vai lá, vê com quem você se conecta, que tá tudo bem. Tem uns que conecta com uns, com outros, e tá tudo certo. Mas hoje dinheiro não é mais problema, porque a gente tem aí, internet você tem. O mínimo que é no celular. Entendeu? E você consegue dar essa virada de chave. Então, existe, sim, uma virada de chave. E se você não virar essa chave, se você não fizer o que tiver que ser feito, você não vai conseguir avançar de jeito nenhum. E é isso que a gente tem visto. Com a reforma tributária, você acha que vai separar o joio do trigo cada vez mais ou não? Vai continuar sendo a mesma coisa que é hoje? Eu acho que é curioso, né? Eu acho que a gente vai passar aí 2 ou 3 anos com uma valorização técnica muito grande, porque você vai ter 2 cenários e tal, que não, o contador vai adorar isso, mas eu acho que, assim, o meu futuro é que daqui a 3 anos, aí, 4 anos, quando você vira a chave, quando você tiver 80-20 ao contrário, 80 do novo sistema e 20, aí é só consultivo mesmo. É o que eu enxergo. Você vai ter um pico, talvez o último fôlego de valorização técnica, porque a gente vai precisar disso. A adaptação técnica, ela costuma ser rápida, então não é um ciclo longo, eu acho. Eu acho que ela vai trazer oportunidade de gestão mesmo. Então, agora vai mudar a cadeia e tal. Cara, é isso aí. Todo mundo vai dominar isso rapidamente. Tecnicamente, todo mundo vai dominar isso rápido. Algumas pessoas vão usar melhor ou pior isso. Mas a minha opinião é que em 4 anos, contador é só contador. E no conceito de contador é geração de valor para o cliente. Processamento vai acabar. Vai acabar a complexidade e, por óbvio... eu acho que é a última pasada de cal no contador processador. Sim. Eu acho que sim. Mas que vai dar um fôlego antes, porque tem uma transição... Tem o técnico, né? Tem 60 meses aí para a gente fazer essa adaptação. Mas vai ter... Eu acho que... eu recebi aqui o Richard da Confirp, ele falou, né? Falou assim, Marta, se prepara que nós temos 10 anos de aviso prévio. Eu acho que é por aí, eu também acho que é por aí. Aí depende de como que você vai pegar a sua oportunidade, né? Sim. Nesses 10 anos aí de aviso prévio. Você falou, né, que, olha, tem o contador que vende, o técnico, o cara que vendeu até hoje serviu, o técnico, mas as coisas estão mudando. Só que mercado contábil, você, não sei se por aí, mas por aqui, o contador ser vendedor é uma coisa difícil, hein? Assim, difícil, viu? Não sei como que tá do lado que você tá andando, mas nesse tempo todo andando, existe uma crença, existe uma crença limitante, um medo. Sim. Ontem mesmo estava com o cliente e falei assim, nossa, Marta, você vende? Eu falei assim, você quer que eu faça o quê? É isso que você tem que fazer. De 10 coisas que você fala, você tá falando de venda. Eu falei assim, é isso, mas o empreendedor que não respira a venda... E aí, Bruno, você acha que, olhando hoje para esse cenário todo, e esse pessoal que tem se destacado na contabilidade, que tem realmente respirado vendas, estava até vendo um podcast do Flávio Augusto do Carlos Carneiro, e ele estava falando, se o empreendedor, o dono da empresa, não tiver o dia inteiro ali respirando vendas, fazendo se a agenda dele não for em torno disso, de olhar parceria, vendas e tal, você está com a gente totalmente errada. Nossa. E aí, o cara que está ali no operacional, a gente sabe, estou falando do meu olhar aqui, que o cara é desse jeito. Qual que é a tua visão em relação a isso? Como que o contador vai fazer para se jogar em vendas? Como que você tem acompanhado lá com o Sevilha, nos demais, esses 300 escritórios que você deu a consultoria? Me fala um pouco sobre isso. Assim, Marta, eu acho que tem... no meio desse universo a gente falou hoje de 100 mil empresas contábeis, né, 90 mil empresas contábeis, tem uma parcela de contador que tem aptidão pela venda. Em geral, esses caras que têm aptidão pela venda são os grandes escritórios de contabilidade que representam uma parcela pequenininha. Durante muito tempo, a gente apostou que ia consolidar o mercado contábil. Não é o que a gente está vendo em número de CNPJ. Eu ainda defendo que o número de CNPJ tem a ver com pejotização. Uhum. Então, o que eu consigo enxergar nesse mercado é assim... pela primeira vez, a gente começa a falar em share, em participação de mercado. Então, pela primeira vez, você olha para o mercado de infoprodutor e aí você já começa a falar, essa contabilidade tem uma fatia de mercado. Uhum. Então, eu acredito muito, e aí é uma futurologia na consolidação. Eu acredito muito que cada vez mais você vai ter uma quantidade menor de empresas nesse mercado. Então, e aí as empresas estão ficando maiores, né? E aí você vai ter muito nicho, então a gente conhece hoje contabilidade especializada em médico que tem 5, 10, 12 mil. Você começa a ver contabilidades especializadas em determinado segmento. Tal. Então, eu acredito que
as contabilidades com aptidão, acho que até mais comercial, estratégica / comercial, elas têm crescido mais. Então, eu tenho visto um fenômeno maluco, que nunca aconteceu, que é, vou conversar com um cara, quantos clientes você tem? 500. Quantos anos você tem? 3 anos. Uma contabilidade de 3 anos que saiu de 0 para 500. A gente não via isso 10 anos atrás. Não, de jeito nenhum. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente é um país muito grande, são muitos CNPJs, mas a aptidão pela venda, a aptidão pela estratégia, eu concordo, quando você fala estratégia e venda e comercial, para mim é sinônimo, né? Não existe nada que... Então, quando você olha para esse olhar estratégico / comercial, as empresas que têm isso, elas tendem a sair na frente, elas tendem a ser quem vai se consolidar no mercado. Eu não acredito, há um tempo atrás a gente até conversava muito sobre isso, a gente falava de que vai acontecer na contabilidade, a mesma coisa aconteceu com as farmácias. Acho que nem tanto. Então, hoje eu acho que nem tanto. Mas que existe uma consolidação, não tenho dúvida. E aí esse cara que não tem aptidão pela venda, porque assim, o cara antes tinha 50 clientes e vivia 10 anos. E criava o filho, e o filho pagava escola particular para o filho, e trocava de carro. Lá em Minas a gente brinca, né? Ia para Cabo Frio, a praia de Mineiro é Cabo Frio, então ele ia para Cabo Frio todo ano, e tinha uma vida ok, tinha uma boa casa, um bom apartamento, trocava de carro ali a cada 3 anos, e essa era uma boa vida. Então, o cara não precisava do comercial, ele sofria eventualmente uma compra ou outra, o cliente indicava, então ele um saía, um entrava, então ele tinha lá. Então ele se mantinha dessa forma. Esse cara, ou ele vende mais, ou ele vai ser consumido pelo mercado. Ou ele vai deixar de existir, ou alguém vai comprar. Então, essa aptidão, esse skill, desenvolvimento estratégico, para mim é fundamental. Mas ele é fundamental desde sempre. As grandes contabilidades já têm essa habilidade. A diferença que eu acho é que antes, se você não tivesse essa habilidade, você conseguia sobreviver. Sim. O que eu acho é que cada vez mais a ausência dessa habilidade te tira do mercado. Ou te deixa muito vulnerável. De qualquer mercado. Muito vulnerável. Sim. Não se sofre mais compra. É. O cara falava, eu recebia 50 indicações por ano. Esse cara está recebendo 5 agora, entendeu? Exato. E aí, para onde que vai a indicação? Para os caras que estão crescendo. E aí Exato. Você fala, pô, o rio corre para o mar. O rio corre para o mar também do ponto de vista comercial e estratégico. Acabou. E aí, você falando sobre tudo isso, Bruno, aonde que a performance, a cultura, entra em tudo isso que a gente falou? Agora, eu quero entender aí, de todo esse trabalho que você faz, como que eu consigo, dentro do trabalho de comercial, técnico, virada de chave, educacional, como que isso entra? Como que é na prática isso aí no dia a dia? Legal. A gente tem um produto... eu até brinco, eu acho que ele vai... Eu também estou em aviso prévio. Todos nós. Mas eu entendo assim, nesse momento, a gente tem um nicho muito específico dentro do mercado contábil. A gente atua no mercado contábil, mas especificamente dentro de empresas que já entenderam esse jogo. Então... a gente não é o maior gerador de consciência como Sevilha Performance. O Grupo Sevilha ainda tem essa preocupação, os Sevilhas Day fazem isso. Mas como Sevilha Performance, a gente atua em empresas que já têm um certo nível de compreensão e que entendem esse cenário. Mas o que nós estamos falando é assim, a empresa contábil precisa ter estratégia, precisa ter meta, precisa ter organização, precisa ter uma visualização. E aí você já tem um montão de empresa contábil que já tem isso tudo, que ela já criou consciência, ela está se desenvolvendo, ela já tem um departamento comercial, ou não, mas ela já tem um comercial mais ativo, ela tem essa preocupação. Ela já separou, isso aqui é entrega, isso aqui é valor, ainda que ela não tenha feito isso metodologicamente, mas ela já entendeu que... Então, ela tem lá um departamento de BPO, ela já tem lá um BPO de RH, ela já tem... Para um grupo de clientes específico, ela já oferece um relatório que ela não oferecia antes. Então, você tem um universo de cliente que está indo para esse caminho. Só que aí, o que esse cliente está passando de dor hoje? A operação está brigando com isso. O time operacional está falando assim, não, calma aí, que tem CMS para fazer, calma aí que tem folha para fechar, calma aí que não dá, calma aí que a tecnologia não funciona, calma aí que não é bem assim, veja lá. Então, você tem uma operação hoje que está, ao invés de impulsionar a estratégia, que está brigando com a estratégia, puxando para baixo. E aí, o que a gente faz hoje? A gente destrava isso. Então, hoje, nós somos uma empresa que... Nesse contexto que a gente está falando, eu acho que isso acontece porque as empresas não têm nível tático. Então, não tem gestor. A empresa contábil não tem gestor. Ela não tem função gerencial. Sim. E aí, porque a gente entendeu essa dor,
Então, a gente hoje cria a função gerencial na empresa contábil. Então, é como se a gente interpretasse a estratégia e aí, para essa estratégia acontecer, eu tenho que ser eficiente operacionalmente. Eu tenho que pegar a minha entrega e que ela consuma menos tempo. Porque eu preciso do tempo do meu operador para atender o cliente de maneira diferenciada. Eu preciso ter o tempo do meu operador para atuar como agente de sucesso do cliente. Eu preciso ter tempo do meu operador para me comunicar com o cliente, perguntar como é que ele está, para entender a estratégia dele. Então, a gente conecta essa estratégia da contabilidade à linha de operação, desenvolvendo o nível tático e aumentando a eficiência operacional. Que, na prática, nem é um grande desafio, porque tem tanta oportunidade. Verdade. É tão imaturo, né? É um negócio tão imaturo que nem é difícil. Então, a gente foi especializando nisso. E hoje a gente é quem traduz isso, quem implanta, cria performance implantando o nível tático. Na empresa que entendeu esse jogo novo, que entendeu que precisa desse lugar e não está conseguindo, né? Porque isso é gerar consciência. O mercado já tem muitos agentes que estão gerando consciência, que fazem isso de maneira brilhante. E a gente é personalizado. Se você tem essa dor que você já entendeu e não está conseguindo executar, aí a gente faz essa conexão entre estratégico, tático e operacional, ganhando eficiência. Para realmente colocar isso em ordem e o cara começar a destravar e deslanchar em relação a isso. Muito legal, viu, gente? No final aqui eu vou deixar todas as redes sociais dele, site certinho, e você procurar ele lá. Bruno, Marta Sincera Internação de novo. Você, nesses 300 escritórios de contabilidade, para ser contador, dono de escritório, empreendedor, dá para ficar rico? Oxe, eu acho o mercado fabuloso. Não é um mercado que você tem muitos milionários, então não é um mercado. Mas tá louco. Você não conhece contador quebrado, pobre, não conhece. Todo contador, eu fiz 2 escolas particulares, na melhor escola da cidade. Eu brinco que todo contador que eu conheço que tem mais de 20 anos teve um Corolla. É um mega negócio. E hoje, para quem entender isso, você falou do Contabilizei. O Contabilizei acabou de ser comprado por 125 milhões de dólares. Não é de 100 mil reais. Isso é $500 milhão de dólar. De real. Mais de $500 milhão de real. Quer dizer, não é. Você acha não é um negócio ruim. Não é um negócio ruim. Follow the money. Se não está indo para o seu negócio, quer dizer que tem uma oportunidade. É um mega negócio. E assim, vamos voltar lá no nosso início. A contabilidade ela precisa ser vista como uma hub. Se você não quer ser visto como hub de soluções, vê como uma hub de oportunidade. Toda empresa contábil, toda empresa não contábil, ela em geral está associada a um contador e ela tem uma operação inteira. Por que você tem que se limitar a fazer o processamento? Entende? Então, eu acho que é um mercado muito promissor. Eu diria que nunca foi tão promissor e tão desafiador. Porque antes era mais fácil, menos complexo. Se você tivesse uma capacidade comercial boa, você conseguisse resolver. Mas pensa como que está mudando, pensa como que... Então, eu acho que é um mega mercado, é um mercado rico, é um mercado que impacta a sociedade de maneira muito intensa. Então, além de ser um mercado rico, é um mercado que tem... é muito fácil ter propósito, né? Porque na medida que você ajuda o seu cliente a prosperar, você melhora a condição social, você melhora a economia. Então, tem um impacto social. É um mercado lindo, eu diria. Não sou contador, mas me sinto inserido e acho um mercado fabuloso, assim, muito, muito legal. É muito bacana, Bruno, muito bacana isso que você está falando. E é isso, todo mundo que senta aí, que está com essa consciência, fala que é um mercado que dá para, de fato, ter uma boa vida, né? Mas é claro que qualquer negócio, se você não pensar gerencialmente, ter a estratégia, ter uma operação rodando, funcionando, dificilmente você vai conseguir avançar em relação a isso, né? Bruno, você falou assim, olha, eu entro lá no negócio e faço todo esse trabalho de fazer esse mapeamento, destravar para quem já tem essa consciência. A gente hoje vê no mercado muitas empresas de educação explodindo. Sim. Vamos pegar a G4 Educação aí, que teve, acho que 350 milhões de faturamento, né? Acho que foi isso, né? 350 milhões. Aí eu fico pensando assim, puxa vida, os caras estão ensinando para empresário. Não seria interessante se o contador fosse esse cara? Por que ele não é esse cara? Por que ele não é esse cara? Essa é uma pergunta que eu não tenho resposta. Você não tem resposta? Por que o contador não é esse cara? Por que ele não está fazendo isso para o empresário? Por que ele não está vivendo a vida do empresário? Por que ele não está aprendendo sobre o negócio do cara? Porque
Essa é a pergunta. E não é só o G4. O G4 é o expoente. Não, exato, isso. Vou pegar exemplo. Ele é um expoente. Ele é um cara que se destacou muito por causa da história deles e tal. Mas por que é tão difícil? A gente tentou já algumas vezes com grandes empresas, trazer grandes empresas. O contador ele tem uma... Eu não sei se... Eu acho que é um ranço histórico. O contador... A gente está falando de sociedade, de social, mas a gente quer ganhar dinheiro. Uhum. O contador... e aí, né, agora é o Bruno Sincero. O contador tem pudor de ganhar dinheiro. Ele tem pudor porque meu cliente... Cara, assume o risco, assume a responsabilidade, mata no peito o papel de ser um agente de transformação. E aí, quem está fazendo isso está ganhando dinheiro. A gente tem vários exemplos de grandes empresas contábeis. Eu não estou falando de grandes pessoas de educação que estão ganhando dinheiro, que também estão. Mas estou falando de empresário contábil, que cria hub, que monta prédio, que ganha dinheiro, que fatura 15, 20 milhões ano. A gente acessa esse cara o tempo inteiro, entende? Que ganha dinheiro, que impacta. Mas qual que é a consciência? Cara, ele é o cara do cliente dele. Por que a contabilidade tem essa coisa de achar que... tem uma arrogância no contador, de achar que o que ele faz é importante, de achar que o que ele faz é mais importante do que é. Não estou falando que não é importante. Claro que é importante. Óbvio que é importante. Né? Eu estava numa palestra esses dias, aí, ou no bate-papo lá, entre alguns contadores, contar esse caso que é legal. Aí o cara falou assim, cara, mas o cliente não tem noção o quão complexo é o nosso trabalho. Porque eu tenho que pegar, tenho que processar, tenho que fazer, tenho que não sei o quê. E tem o governo que está na minha cola, e tem não sei o quê. E tem a tecnologia, eu tenho que aprender, eu tenho que tal. Eu falei, cara, entendi o que você falou. Aí eu perguntei para ele assim, você sabe o quão complexo é ter uma cozinha de restaurante hoje? Você sabe como que mudou a tecnologia? Porque antes o cara tinha fogão e panela. Agora o cara tem forno combinado, o cara tem não sei o quê. E agora tudo é na temperatura, é no tempo. E aí o cara tem uma ilha. E aí agora o cara vai lavar, o que lava é um equipamento super complexo e tal. Você acha que aconteceu a mesma coisa com o restaurante? Quando você chega num restaurante, você se preocupa com isso? Aí o cara falou, não. Eu falei, por que o empresário tem que preocupar com a sua vida? Entendeu? Quando você chega no mecânico, você concorda que mudou completamente? Antes o mecânico era um parafuso, agora o cara tem computador, o cara tem que não sei o quê, leitura, rastreamento do carro, porque tudo automatizado e tal. Quando você chega no mecânico, você se preocupa com isso? Não, cara, você quer que o seu carro a manutenção seja feita, você quer não se preocupar com isso. Então, por que você, contador, por que você acha que o empresário tem que se preocupar com isso? Então, essa consciência precisa chegar, essa transformação precisa acontecer, sabe, Marta? Assim, então, eu sinto isso, eu sinto que a gente tem um mundo de oportunidade, um mundo de potencial, e o contador precisa se apropriar disso. Ele não se apropria, entendeu? Ele não se apropria. Aí sabe o que ele está fazendo? Está indo para o G4. É verdade. Aí ele vai para lá e fala, cara, vai para lá, mas por que você não faz o seu G4? Exato. Por que você não cria o seu ecossistema? Por que você não cria o processo de educação? Só que aí quando ele vai criar, e aí estou falando, obviamente que tem gente já fazendo isso muito bem, aí ele quer ensinar o cliente a importância do E-Social. Ele quer ensinar para o cliente a emitir nota. Eu lembro uma ligação que eu recebi do contador, Bruno, eu vou te ensinar a emitir nota. Eu falei, não vai, cara. Eu não vou aprender a emitir nota. Eu sou consultor, cara. Eu sou um consultor muito bom para ficar emitindo nota, cara. Eu sou muito bom no que eu faço para ter que parar. O tempo é muito caro para ficar gastando com isso. Nota, entendeu? Então, aí o contador quer ensinar o cara o que é um ST. Cara, não quero saber o que é ST. Então, acho que falta esse... É uma ótima pergunta para a gente fazer para os contadores. Por que você não está fazendo isso? Pois é. Para você que não está fazendo, né? Exato. Nossa, uau, Bruno, muito bom, muito bom. Bruno, tem uma coisa que eu não tenho a te perguntar. A gente está caminhando aqui para o final, né? Sim. Então, antes de você olhar para essa câmera aqui e dar uma mensagem aí para todos os contadores e contadoras, tem uma coisa que eu não te perguntei que você acha importante falar aqui? Mas eu acho que sim. Durante muito tempo, eu vou falar um pouquinho do lado da eficiência operacional. Tá. Durante muito tempo, eficiência operacional foi um artigo de luxo para as empresas em geral. Tá? Então, eu lembro que mais ou menos em 2012, 2013, eu fui atender uma indústria que produzia produto automotivo lá, na verdade, de moto. Ela era uma etapa do processo produtivo de moto. E esse cara faturava 6 milhões de reais por mês. Em 2013, é uma indústria legal,
quase 200 funcionários e tal, legal. Eu fui lá, conheci o processo do cara, a gente fez um projeto com eles lá. E aí eu cheguei para a gerente financeira dele e falei assim, deixa eu ver se o fluxo de caixa... E ela fez, fluxo de caixa... O que é isso? É um sistema? E aí uma empresa que fatura 6 milhões por mês. 6 milhões por mês, mais de 70 milhões por ano e tal. E a gerente financeira não sabia fazer isso. Meu Deus. Não sabia esse conceito. O que eu estou contando essa história? Que durante muito tempo, e tá tudo bem, tá? E a empresa dava resultado e tal. Não precisava saber de fluxo de caixa. Coincidência ou não, essa empresa quebrou agora em 24, ele vendeu. Isso que eu ia perguntar, mas essa empresa está viva ainda? 23, porque as coisas mudam. Em 23 para 24, eles até venderam a operação a um valor muito menor do que eles tinham no passado. Eu fiquei sabendo disso. Mas, enfim, o que eu estou falando é que lá em 2013, 2014, gestão não era relevante. Era um artigo de luxo. E a contabilidade podia ter uma empresa que não gerenciava. Entrega, não interessa. Chegou 5 clientes, contrata mais 2, está tudo bem. Estou apertado, contrata 2 estagiários, contrata um analista. O cara pediu para sair. Não, promove ele assistente de analista sênior. E a gente podia gerenciar só gastando dinheiro. Acabou. Esse universo acabou. Então, gestão hoje, não é porque eu vendo gestão. A gestão hoje, a maturidade gerencial hoje é uma premissa. Só que tem uma notícia ruim disso. Ela não é uma premissa que vai tirar diferencial. Ela é uma premissa que vai garantir que você exista. Você tem que ter gestão para você criar diferencial. Então, você precisa construir gestão no seu escritório. Você precisa construir gerenciamento. Você precisa construir estratégia. Você precisa construir gestão. E eu estou falando de gestão, não é só operacional, não. É gestão operacional, é gestão comercial, é gestão... Enfim, é essa estrutura. Olhar para o médio prazo, fazer análise de mercado. Isso é uma premissa. As empresas que não têm isso no passado, as empresas que tinham isso no passado se diferenciavam. Aí passou um pouquinho, as empresas começaram a ter isso de maneira importante. A gente vai chegar, e já está nessa transição, que se você não tem isso, você vai perder competitividade. Então, você precisa construir gestão, você precisa construir maturidade gerencial, você precisa ter indicador, precisa ter meta, precisa ter organização, precisa ter rito de gestão, precisa ter acompanhamento semanal, acompanhamento diário, fechamento mensal. Seu líder tem que estar conectado com isso, você tem que ter isso, porque cada vez mais vai ser difícil viver sem isso no mercado contábil. Não só no mercado contábil. Qualquer mercado, né? Quando a gente está falando para contadores, mas assim, só para deixar você mais animada. Não é um privilégio. Não é um privilégio de vocês, não. A gente também, com o passar do tempo, teve que ir mudando também e olhando, porque se não tem gestão, a gente está frito e mal pago. Bruno, eu quero que você olhe aqui, antes de você deixar seus contatos e tal, e deixa um recado aqui para o contador, olhando para essa tela aqui. Eu vou falar o que eu sempre falo quando eu falo para contador. Eu tenho uma fé e uma crença na minha vida que a sociedade se desenvolve por meio da economia. Economia forte é igual a sociedade forte. Então, partido político à parte, economia forte é quem traz sociedade forte. Então, quem são os pilares da economia? Os pequenos e médios empresários. Os pequenos e médios empresários são um pilar fundamental da economia. Então, você, contador, que tem aí 30, 50, 100, 200, 1000 pequenos e médios empresários, você precisa fazer esse cara prosperar, não é só porque você vai ter que ganhar dinheiro, mas porque você vai ganhar dinheiro, mas que você vai impactar o desenvolvimento social desse país. O desenvolvimento social desse país passa por você, contador. Então, para de ser o cara que está preocupado com fazer guia, folha, declaração e balancete. Para de ser o cara que está preocupado em entregar regularidade fiscal. Para de ser o cara que fica preocupado de apontar o dedo para o seu cliente porque ele faz PIX de R$5.000. E começa a ser o agente de transformação social que você precisa ser, que você nasceu para ser. Então, assuma esse compromisso, contador. Você precisa impactar a sociedade, impactando os seus clientes de maneira a prosperarem economicamente. Show de bola. Ouviu? Prestou atenção? Puxar de orelha. É isso aí. Bruno, quem quiser falar com o Bruno, quem quiser contratar o serviço do Bruno, a gente vai colocar aqui na tela, tá? Existe algum site, algum link, rede social, deixa tudo aí. E você que já está com essa maturidade, entende que tem esse problema, entende que tem essa dor, pode chamar ele aí que ele vai te ajudar. De maneira pessoal, o @Bruno Silvestre Consultor. Lá, enfim, é onde eu me relaciono. O meu Instagram, quem cuida sou eu mesmo. Então,
Eu que respondo todos os directs, eu com o stories, quando tem a caixinha lá, eu que estou lá mesmo. Então pode mandar. E sevilhaperformance.com.br, né? Talvez o site, como eu tenho certeza que já está saindo agora essa semana, então quando você entrar lá já vai estar... Então a gente está inclusive revisitando o site, enfim, sevilhaperformance.com.br. E lá tem toda a informação, fala sobre consultoria, enfim, sabe? E não é difícil achar a gente lá, não. Então tá, a gente vai deixar aqui, Bruno Silvestre, Bruno Silvestre Consultor. Isso. www.sevilhaperformance. Quer saber mais sobre esse programa? Como mudar aí a sua empresa de contabilidade? Tá aí. Bruno, obrigada. Com certeza você vai voltar aqui mais vezes para a gente conversar. Obrigada. Se ela é de Minas, quando estiver aqui em São Paulo, sinta-se convidado novamente. Vamos falar mais aí sobre processo, sobre performance, sobre cultura. A gente não aprofundou isso daqui hoje. Obrigada, viu? Ô, Marta, eu que agradeço e sempre um prazer, sempre uma honra. O convite é um chamado, sempre que tiver a gente vai estar aqui. Obrigadão, obrigada mesmo. Obrigado, gente. E você que ficou aqui até o final desse podcast, eu quero que você curta, que você compartilha, manda esse conteúdo precioso lá para os amigos. E você já sabe, se você não gostou, esse conteúdo é muito bom para os seus inimigos, beleza? Grande beijo, até a próxima e tchau, tchau.